Hoje a gente vai ter a nossa aula sobre um arcano super importante, que é o arcano do imperador. Eu costumo falar que ele é o arquiteto da nossa alma, que é através dele, né, o louco vem na jornada dele, a partir daquela insatisfação, se lança no precipício, tem o seu primeiro encontro com o arcano do mago, aprende o seu poder de manipulação, tem o encontro com a sacerdotisa, aprende sobre o seu poder de intuição, tem o seu encontro com a imperatriz, aprende sobre conexão, compartilhar, presença, e aí ele encontra com o arcano do imperador, símbolo da ordem, do pai. Então, se antes o caminho que ele percorria era cheio de sinuosidades, né, pela imperatriz, ele encontra agora um caminho extremamente ordenado. Cada linha desse caminho tem um propósito, ele simboliza a lógica, o gerar, a ordem. E ele aprende, o louco, com o imperador sobre governança. Sobre governar, é muito mais um estado de governar a si mesmo do que ao outro. Embora o imperador ele simbolize essas duas questões, é a governança, é a liderança externa de uma comunidade que ele participa atuando através da sua arquitetura, da sua lógica, da sua ordem, da sua estrutura do masculino. Mas ele sabe lá no interior dele que a sua jornada não é só sobre conquistas, mas como que ele vai incorporar a organização necessária para poder efetuar as conquistas que ele requer. Então esse diálogo, ele é muito mais um diálogo interno, esse diálogo consigo mesmo, para ter o domínio da sua consciência. Ele compreende quais são as motivações mais profundas que estão impulsionando ele numa determinada direção. E ele vai ter que lidar, num certo momento, com uma certa rebelião sobre tirania, sobre excesso de autoridade, né? Porque ele, quando ele se torna soberano, o que é o imperador se tornar soberano? É ele ter a lei, a ordem para a definição do próprio destino. É quando ele assume, ele traz para ele a responsabilidade de guiar o seu próprio destino. Então é uma autoridade, é um poder interior muito grande. E é esse o papel do imperador no encontro com o louco da jornada, que é trazer a ordem para o caos, porque o louco, ele é o símbolo do caos, né? O caos está instaurado. E a partir daquele caos, ele começa uma movimentação, se lança na sua jornada, no seu destino, sem controle, sem domínio, de forma muito empírica, de forma muito entregue ao destino e à sorte. E quando ele estabelece essa relação com o imperador, ele estabelece uma relação com a lei e com a ordem. Então ele se apropria através de uma soberania, através do seu poder interior, do seu próprio destino. E adquire, né, essa sabedoria necessária para governar não só a sua existência, mas como impactar também o seu ambiente a partir dessa sua capacidade de não só de ensinar as pessoas a fazerem, mas ensinarem as pessoas as habilidades necessárias para elas serem uma autoridade num processo, num propósito, num projeto. Como eu me torno uma autoridade? Dominando a mim mesma, dominando a minha capacidade de discernimento, através do planejamento, através da ordem, através da lógica, através do domínio da minha mente, do meu racional, da minha soberania, principalmente, porque eu não governo para obter vantagens, mas eu governo para chegar à maestria, para cumprir um objetivo. E ele vai, conforme ele vai avançando, assim, o primeiro desafio que o imperador vai ter que lidar
é lidar com a própria tirania, com a própria arrogância, lidar com o próprio abuso de poder. Esse é o grande gargalo, é a lição que o imperador ele vai ter que superar. Por isso a importância do domínio de si próprio, essa soberania, né, adquirida, trabalhada através da constância, através da dedicação. É uma autoridade que é nata, que ela não é imposta, ela é adquirida justamente porque houve trabalho, houve estudo, houve empenho, houve direcionamento, houve aprendizado. O imperador ele se debruça sobre algo para poder colocar toda a sua consciência a serviço da construção desse projeto, desse propósito, dessa melhoria. E ele não usa esse poder de forma a manipular os outros, mas é justamente através do exemplo, né? Porque ele é o símbolo do pai. E o pai é o exemplo, é aquele que trilha o caminho na ordem, na justiça, naquilo que é certo. Ele não tem desvio de caráter a partir do próprio ego. Ele se centra em algo que é maior do que ele. E ele é extremamente objetivo. Ele vai ali e é cirúrgico. Ele faz o que tem que fazer, de forma eficiente, prática, lógica. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho agora sobre o exercício, né? A integração arquetípica do imperador. Então a gente vai fazer esse exercício de integração assumindo o nosso trono interno. O objetivo é integrar as qualidades do imperador, que são responsabilidade, liderança interna, clareza de propósito, estrutura e autoridade amorosa na sua própria vida cotidiana. Entre 30 e 45 minutos, caderno, caneta, um objeto simbólico que represente autoridade para você, por exemplo, uma pedra, um anel, um símbolo pessoal, uma foto de um familiar. Você vai preparar o seu espaço e você vai fazer a seguinte, primeiro se imaginar subindo, né, uma montanha, e quando você chega lá no topo, você encontra um trono que não é de ouro, é um trono de sabedoria, feito da essência da sua própria jornada de pedra. Você vai sentir o seu corpo ocupando esse trono plenamente. E aí você vai perguntar: o que significa ser o soberano da minha própria vida? Como posso governar com justiça, com coragem e com compaixão? E aí essas perguntas, né, para você refletir. Onde na minha vida eu ainda entrego o meu poder a forças externas? O que eu preciso estruturar ou organizar para que a minha vida reflita mais quem eu sou de verdade? Quais decisões, né, eu estou evitando por medo de errar ou por medo de assumir mais responsabilidade? Como que eu consigo praticar a liderança mais consciente comigo mesmo e com os outros? E analisar qual é a minha própria definição pessoal sobre autoridade, tanto interna quanto externa. O que eu preciso perdoar em mim para que eu possa ocupar esse trono com dignidade, sem culpa. E a terceira etapa é uma ação consciente, que você vai escrever um decreto pessoal como se você fosse de fato o imperador da sua vida. Eu, a partir de hoje, me comprometo a e defina essas atitudes concretas, com que você se compromete, né, com quais decisões para integrar a energia da sua vida, estabelecer limites saudáveis, organizar uma área da vida que está caótica, tomar uma decisão importante. No final você vai agradecer e tem o simbolismo da vela, que é junto com a vela e o seu objeto simbólico, você vai soprar a vela, vai guardar o seu objeto simbólico num lugar especial, afastado, né, do seu centro. E quando você precisar tomar uma decisão importante com maturidade, você vai lembrar desse ritual, desse objeto, dessa vela, desse propósito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula do Imperador. Me conta aí nos comentários, quem está vendo no YouTube, e quem está assistindo no grupo, conta para mim se fez o exercício e se ele funcionou para você.
Adorei o nosso encontro, até o nosso próximo arcano. Tchau, valeu!